Olá! Hoje nós vamos ver sobre 1 Coríntios capítulo 11, mais especificamente o uso do véu para as mulheres. Veremos o contexto e entenderemos as Escrituras. Vamos ler então o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 até o 16. Diz assim: Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, o que é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou raspada, cubra-se com véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, o que é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória? Pois o cabelo foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser questionar isso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Agora vamos analisar o contexto. Vamos ver um estudo que eu achei, eu vou deixar o link na descrição, que diz sobre essa passagem de 1 Coríntios. Vamos ler aqui. Exegese teológica. Neste trecho, o vocábulo mais discutido é sobre a questão do uso do véu. O que o apóstolo Paulo quis nos ensinar? Seria este um ensino de valores eternos ou circunstanciais? E qual a utilização do uso do véu hoje? Primeiro, à luz do contexto. Vamos analisar. O escritor fala sobre uma hierarquia na criação, 1 Coríntios 11:3, e ordem na criação, 1 Coríntios 11, do 7 ao 9, que nós lemos. Segundo, discorrendo no contexto cultural, observamos que a cidade de Corinto era estrategicamente estabelecida, foi uma autêntica metrópole, abrigando judeus, gregos e romanos. Portanto, havia uma miscigenação de raças e de culturas. A cidade fornecia mais divertimento e opções culturais que outros portos menos importantes. Lá ficava o único anfiteatro, uma construção romana, da Grécia, com capacidade para mais de 20.000 espectadores, o grande templo de Afrodite, sendo a deusa identificada com as lascívias e com a prostituição cultural. Seu templo abrigava mais de 1.000 prostitutas. A cultura de Corinto não era judaica, mas grega, e fortemente influenciada pelos viajantes romanos que lá passavam. Portanto, eles se vestiam, comiam e se portavam diferente dos judeus. Terceiro, o uso do véu. Para os judeus, era um costume antigo que se representava a descendência das mulheres. Gênesis 24:36, nós vemos a submissão das mulheres e o uso do véu. Quarto, no caso de Corinto, temos um costume das prostitutas, sacerdotisas do templo de Afrodite, terem as cabeças raspadas. E também as mulheres gregas que não se prostituíam tinham o cabelo comprido,
porém não usavam o véu. Então concluímos, numa cultura, a não utilização do véu poderia ser motivo para o divórcio. Também poderia ser uma forma de lamento ter a cabeça rapada, ou indicar uma mulher culpada de adultério. Seria também preciso raspar a cabeça, em caso de adultério. Nesse caso, todas as mulheres que tinham a cabeça rapada eram as prostitutas, as sacerdotisas, ou mulher pega em adultério, esse tipo de coisa. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se para a mulher é desonra rapar a cabeça, então use véu. O que é uma desonra? Ser considerado uma prostituta. As prostitutas andavam com a cabeça rapada. As sacerdotisas do templo de Afrodite raspavam a cabeça e, conforme um costume local, elas teriam que se entregar a algum desconhecido sexualmente, uma vez por ano. Havia em Corinto 1000 prostitutas sacerdotisas de Afrodite. Agora pensa e faça o cálculo. Quinto, enfatizamos que Paulo não ensinava nesta passagem bíblica princípios morais eternos e, assim, circunstanciais, ou seja, cultural. O ensino era que, por uma questão de coerência, aqueles que quisessem manter a tradição do uso do véu hebraico deveriam também preservar o uso dos cabelos compridos presentes na cultura helênica. Segundo o escritor Ricardo Gondim, isto porque, da mesma forma que a mulher sem o véu era considerada prostituta pelos judeus, uma mulher com a cabeça rapada era tida como meretriz pelos gregos. A descendência nessa questão não seria o comprimento do cabelo, nem tampouco o uso do véu, e sim a descendência com que a mulher se apresentava na igreja e na sociedade. É possível encontrar ainda hoje, em pleno século XXI, segmentos religiosos diversos e respaldando-se na sua cultura, cosmovisão religiosa ou na interpretação de trechos bíblicos sem considerar o contexto. Criam normas, regulamentos para legitimar nos seus seguidores mecanismos de controle. Doravante, é preciso, pois, respeitar os costumes de cada segmento religioso, ou seja, aqueles que proíbem, por exemplo, o corte do cabelo para as mulheres, ou o uso de calças compridas, sem contudo condicionar ou até mesmo atrelar a salvação de uma alma a observâncias irrestritas aos mesmos, pois conforme o conceito paulino, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo a hermenêutica bíblica, devemos interpretar o texto dentro dos contextos históricos, geográfico, sistemático, gramatical, lexicológico, teológico e doutrinal. Portanto, a lei geral diz que um texto fora do seu contexto serve de pretexto. Essa frase é conhecida por todo mundo. Continuando, não há qualquer restrição bíblica hoje quanto ao corte de cabelo ou a proibição do uso de calças compridas para mulheres. Deve-se respeitar o contexto religioso e cultural que o seguidor ou a seguidora estão inseridos, entretanto salientando, sobretudo, que nenhuma tradição norma cultural está acima das Escrituras Sagradas. Nenhuma tradição está acima das Escrituras Sagradas. É por isso que nós vemos, percebemos, lemos e devemos prestar atenção no contexto ao qual o apóstolo Paulo se referiu, entender o motivo que foi falado, o porquê foi falado, estudar teológica, exegeticamente, entender o contexto, para quem foi escrito, porquê, que acontecimentos tinham naquela época. Dentro desse contexto de Coríntios, a carta escrita para a igreja de Corinto, ela toda é uma advertência, como o capítulo 11, que as mulheres estavam passando dos ensinamentos dados por Paulo, querendo estar acima dos homens, e Paulo adverte que o homem é o cabeça da mulher, e se a mulher não honrar a sua cabeça, como isso pode ser normal? É isso que Paulo está enfatizando, entregando diversas práticas religiosas que deveriam ser feitas
para que os passos certos não saíssem de fora do controle. Prova disso é a carta de Coríntios inteira. Nos próximos versículos, que nós não lemos, vai falar da Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai advertir severamente os cristãos que ele não está se agradando com o que eles estão fazendo. Que os ricos estavam oprimindo os pobres, a Santa Ceia estava virando uma bagunça, era coisa fora do comum. As mulheres estavam indo orar indecentemente, com a cabeça descoberta, parecendo prostitutas, e o apóstolo Paulo fica indignado com tal situação. Por isso ele fala para que a igreja tivesse decência e usasse o véu. Contudo, o contexto histórico não nos obriga a usar nos tempos de hoje. Isso era para a igreja de Corinto. Não é um contexto eterno, como nós lemos aqui, algo que tem que ser feito. Isso é para a igreja de Corinto. Não há necessidade. Esses costumes não estão acima das Escrituras. Como nós lemos o próprio apóstolo Paulo falando no versículo 16. Se alguém quiser questionar tais ensinamentos que nós lemos acima, do uso do véu que a mulher deve fazer, se alguém quiser questionar, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. O que ele está dizendo? Que nas outras igrejas não é necessário tal costume, porque elas estão andando conforme a palavra e não estão distorcendo as coisas e passando dos limites. Bom, é isso. Espero que eu possa ter sido claro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, façam comentários, mandem respostas e faremos novos vídeos. Muito obrigado, graça e paz a todos. Até a próxima.